Atos capítulo de número 2, nós leremos os versos 22 a 40, Atos 2, 22 a 40. Como já é costume aqui da congregação, nós sempre pregamos sermões em série de um livro e normalmente fazemos isso versículo por versículo, dando uma forte ênfase à exegese do texto, isto é, a interpretação do texto, tentando compreender o texto dentro do seu contexto e tentando trazer a mensagem dele para os nossos dias. Nessa noite, esse culto temático, eu não vou proceder assim, dessa maneira como sempre fazemos, porque o texto é longo. Acredita em mim, a gente poderia ficar aqui bastante horas fazendo isso. Então eu quero também tentar trazer esse tema para a nossa realidade. Então eu quero, nessa exposição, tentar dialogar um pouco com o mundo que nós vivemos e tentar ver como que a esperança do Evangelho é a melhor esperança e onde a gente deve depositar a nossa confiança. Então eu vou ler o texto, eu vou fazer a explicação daquilo que é essencial para aquilo que nós queremos falar em cada ponto do texto e vou deter um tempo buscando explicar a vocês esse texto à luz do texto do tempo que nós vivemos, ok? Muito obrigado, reverendo. Eu vou ler aqui na versão NVI, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na versão que você tiver. Esse é o primeiro sermão pregado logo depois da primeira Páscoa, pelo menos aquele que nós temos registro, né? É possível que tenham sido pregados outros sermões, mas logo depois da morte e ressurreição de Jesus, depois dos discípulos passarem um tempo, inclusive, aprendendo com o próprio Senhor, e de um tempo de reflexão, esse sermão insurge para os seus ouvintes. Pedro está explicando a obra de Cristo, inclusive a ressurreição. Ele diz assim, versículo 22, Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, os mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cuja o corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos
em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Amém. Até aqui a santa palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus bendito, vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento, pelo caos. Um dos efeitos da pandemia que nós ainda enfrentamos é o profundo medo gerado no coração e na alma das pessoas no mundo que nós vivemos. É essa, Senhor, a era da ansiedade, da depressão. E tudo isso tem marcado a desesperança do mundo que nós vivemos. Isso não está longe de nós, Senhor, das nossas vidas e até mesmo das nossas famílias. Por isso, Senhor, dá que nessa noite o Teu Santo Espírito desvende os nossos olhos para percebermos a história da nossa vida, a história da igreja e a história do mundo à luz da história da redenção. Que de fato essa grande história dê sentido a cada história e dê sentido à nossa própria história. Ó Senhor, que essa esperança que brota do Evangelho fortaleça os nossos corações e as nossas vidas nessa noite. Fala o Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você pensava que a pandemia era a única crise que nós enfrentaríamos nessa década, com certeza você estava redondamente enganado. A guerra na Ucrânia mostra que, de fato, a pandemia é apenas uma entre várias crises monumentais que estão ocorrendo ao mesmo tempo no mundo que nós vivemos. Desde um movimento que aconteceu lá na Europa, chamado Iluminismo, o mundo tem se levantado para dizer que é possível viver um futuro melhor a parte de Deus. Houve, a partir desse movimento, um surgimento de uma esperança de um mundo melhor. Bem no centro da nossa bandeira, a ideia e uma frase de ordem e progresso. Essa frase é fruto de um pensamento, de uma linha filosófica chamada positivismo, que acredita que com o passar dos anos nós podemos gerar no mundo que nós vivemos ordem e progresso. As coisas podem ser melhores do que são. E acreditava-se então em um progresso linear, de que a história e a humanidade avançaria para alcançar os principais objetivos da vida. Se as culturas passadas postulavam história como sendo cíclica, isto é, uma série de eventos que se repetem e que não caminham, que não rumam para lugar nenhum, ou ainda como uma caminhada ladeira abaixo, onde cada nova era é pior do que a que se passou. O iluminismo levantou-se dizendo que nós podemos crer em um progresso.
ordem e progresso. E para essa ordem e para esse progresso, eles diziam: nós não precisamos de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, um best-seller de 2017, o autor escreve o seguinte: num despertar do terceiro milênio, a humanidade acorda e se dá conta de algo surpreendente. A maior parte das pessoas raramente pensa no assunto, mas conseguimos nas últimas décadas dominar a fome, as pragas e as guerras. E ele continua: é claro que esses problemas não foram completamente sanados, mas foram transformados de forças da natureza incompreensíveis, incontroláveis, em desafios administráveis. E agora ele conclui dizendo: sabemos perfeitamente o que precisa ser feito para evitar a fome, a praga, as guerras, e geralmente somos bem-sucedidos nisso. E ele diz: não precisamos orar a Deus ou a santo algum para que eles venham e nos salvem. É a ideia de um progresso da humanidade. Algumas décadas atrás, começaram-se a acreditar que se você colocar um notebook em uma mesa, em alguma garagem, em algum lugar do Vale do Silício, nos Estados Unidos, conectar esse computador à rede e trazer para a mesa um nerd que abandonou a universidade em algum momento da vida, você conseguiria a solução de inúmeros problemas do nosso mundo, através do desenvolvimento científico, através do avanço da tecnologia. Eles diziam: nós vamos produzir muito mais alimento com o avanço da tecnologia, nós vamos produzir melhor saúde com o avanço da tecnologia, não precisaremos ir às igrejas, não precisaremos orar a nenhum Deus. Chegamos à maturidade e ao ponto de que agora podemos administrar a fome, as pragas, as guerras. 2017 isso. Esse autor nada mais está fazendo do que revelar, trazer a público aquilo que as pessoas já acreditam. Mal sabia ele que pouco tempo depois enfrentaríamos uma pandemia e na sequência uma guerra. E sabe qual é a consequência disso? Um mundo que vive na desesperança. Um mundo marcado pelo desespero. Na minha igreja tem psiquiatras, psicólogos. E quando converso com ele, aumentou o trabalho na pandemia. E ele diz: e como, pastor? Um dos psiquiatras da nossa igreja disse que as pessoas durante a pandemia foram tomadas por angústia. E se nós olharmos com atenção, vamos perceber que as pessoas estão deprimidas, angustiadas. Muitas tomam remédio à noite para dormir e energético durante o dia para se manter acordado. Que mundo louco! As pessoas estão desesperadas, angustiadas. Se você prestar atenção, nem mesmo os filmes de ficção científica apresentam uma ideia otimista do mundo. Nos nossos dias, o que se crê é em um caminho pessimista da humanidade. Veja as nossas conversas. Você realmente acha que os seus filhos vão viver em um mundo melhor do que o que você viveu na sua infância? A resposta é não. Então, de um lado, a gente tem uma esperança utópica de que nós vamos criar ordem e progresso. No entanto, a guerra, a pandemia, o aumento do poder de muitas indústrias no mundo mostra que isso é uma utopia.
Por outro lado, nós temos um desespero da humanidade, trilhando um caminho de pessimismo. E a pergunta é, diante dessa realidade, será que há algum lugar que nós realmente possamos colocar a nossa esperança? A pergunta é, há esperança nesses tempos de medo? Foi Albert Molley que disse que a visão do mundo cristão contrasta tanto com a ideia humanista de progresso utópico, como com o pessimismo secular moderno que nós vivemos. E ele diz que a nossa esperança, ela brota do Evangelho e está fundamentada no cumprimento seguro e certo das promessas de Deus, na concretização abrangente do reino de Cristo ressurreto sobre os poderes do céu e da terra. E aí, quando nós olhamos para esse texto que Pedro aqui pregou, nós encontramos então algumas características dessa esperança que brota do Evangelho. E nessa noite eu queria então apresentar a vocês três. Veremos que a esperança que brota do Evangelho, essa esperança em tempos de medo, é uma esperança racional, em segundo lugar, real, e em terceiro lugar, eficaz. Vamos então à primeira ideia apresentada por Pedro, que mostra que essa esperança de fato, ela é racional. Você pode encontrar isso nos versículos 22 até 32. Pedro começa argumentando que os seres humanos, eles mataram a Cristo, mas Deus trouxe ele à vida para sempre. E agora em seguida ele começa a fundamentar a sua ideia na Escritura. Então ele faz uma citação do Salmo de número 16, dos versos 8 a 11. E agora, usando uma interpretação que tem como base tanto a interpretação literal desse Salmo, como também a ideia de uma exclusão de quem não pode ser, a quem esse salmo não pode ser aplicado, ele começa então a expor e a desenvolver a sua ideia. Ele diz que quando Davi falou sobre a sua proteção na morte, ele não poderia estar falando de si mesmo. E ele diz, nós sabemos, sim, nós sabemos que Davi morreu e está no seu túmulo. Então, ele não poderia estar falando de si mesmo. Se ele não poderia estar falando de si mesmo, então ele estava descrevendo algo que aconteceria literalmente. E ele diz, então, Davi, ele não era apenas poeta, ele na verdade aqui age como um profeta. E ele falava de alguém que estava além dele, um dos seus descendentes. Ele diz, e esse é Cristo. Porque de fato foi em Cristo que nós vimos o cumprimento dessa promessa. É Cristo que não é abandonado na sepultura. É Cristo que não tem o seu corpo vendo a decomposição. E aí no versículo de número 32, ele chega no ponto importante para a nossa mensagem dessa noite. Ele diz, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. O que ele está dizendo aqui é que a ressurreição de Cristo, ela tem uma fundamentação bíblica no Antigo Testamento. Ele cita apenas uma profecia, mas poderíamos citar tantas outras. E além de todos esses fatos históricos apresentados nas Escrituras, Pedro diz ainda que esse evento teve testemunhas oculares, das quais ele mesmo se inclui. No livro O Código da Vinci de Dan Brown, Sofia exclama ao herói: você disse que o Novo Testamento está baseado em invenção. E a resposta dele é: Sofia, toda a fé que existe no mundo está baseada em invenção. E ele então acrescenta: fé é a aceitação daquilo que imaginamos ser verdadeiro, que não podemos provar. Sabe, meus irmãos, se você olhar na Escritura, é verdade que algumas coisas você precisa simplesmente crer.
Porque algumas revelações, elas vieram através de sonhos e de visões. No entanto, em toda a Escritura, há inúmeros objetos da fé que foram revelados na matriz histórica da humanidade. A morte de Jesus, o seu sepultamento, a sua ressurreição, são exemplos disso. Se você ler o Evangelho com atenção, você vai perceber que os evangelistas fizeram questão de colocar os fatos históricos que comprovam a ressurreição de Jesus. Há testemunhas oculares. Lá está José de Arimateia. Lá está as mulheres. Lá está o centurião. As mulheres são colocadas como as primeiras testemunhas oculares. Imagine vocês que em um mundo onde o testemunho da mulher não tem valor nenhum, esse testemunho só abriria uma série de testemunhos se de fato essas mulheres tivessem visto o que viram e que de fato essa narrativa fosse verdadeira. E ninguém que quisesse plantar uma história como essa escolheriam logo as mulheres para começarem os testemunhos oculares. Mas observem vocês que o túmulo ele está vazio de um lado, mesmo Jesus Cristo sendo uma figura histórica. Nunca acharam o corpo de Jesus, e essa é uma realidade. Por outro lado, a Escritura diz que uma série de testemunhas oculares viram a Jesus Cristo ressurreto. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Se nós tivéssemos apenas o túmulo vazio, a ideia de que o corpo foi roubado simplesmente poderia ter algum crédito. Por outro lado, se nós tivéssemos apenas o testemunho, a ideia de que aqueles homens estavam tendo alucinações e que seria simplesmente fanatismo, poderia ter algum valor. Mas essas duas coisas juntas então formam um argumento forte para a ressurreição de Cristo. O seu túmulo está vazio, o seu corpo nunca fora encontrado morto. E ao mesmo tempo, um número enorme de testemunhas testificam que ele de fato vive. Em tudo isso, eles estão chamando a nossa atenção para o fato de que a fé na ressurreição de Cristo, ela não é cega. Ela não rejeita a ciência, a história, a arqueologia. Acreditar no Evangelho não é um salto no escuro. Não. Há elementos verificáveis. Por isso que ele diz com toda a convicção: Deus ressuscitou esse Cristo e nós somos testemunhas desse fato. Mas alguém pode perguntar: ok, pastor, só que eu não sou testemunha desse fato, eu não estive lá. Alguém pode ainda dizer assim: olha, eu já considerei as evidências da morte e ressurreição de Jesus, e eu ainda não estou convencido. E daí? E aí, pastor? Aí que a fé é racional e não racionalista. As evidências estão aí. No entanto, o túmulo vazio faz parte do conteúdo da fé. Pedro, assim como os discípulos, eles creram naquilo que é invisível, porque é do invisível que a fé se ocupa. Fé é exatamente crer naquilo que você não vê. Sabe, irmãos, um filósofo ateu, ele disse o seguinte: eu sou absolutamente objetivo e indiferente ao procurar evidências sobre Deus. E ele diz: eu apenas não tenho a quantidade suficiente. E eu digo a vocês, e nunca terá. E também nunca conhecerá a Deus dessa maneira.
Porque a fé não é meramente um processo racional, mas um encontro sobrenatural com uma pessoa, Cristo ressurreto. Se você me perguntar, a ressurreição aconteceu? Eu digo para você, com toda a convicção no meu coração, sim, como diz as Escrituras. Há evidências históricas, arqueológicas para esse fato? Sim, como diz a ciência, a história e a arqueologia. Mas eu digo a você, que essa é uma daquelas situações que você não vê para crer. É o contrário. Você precisa crer para poder ver. Lembra de Tomé? Senhor, mostra-nos o Pai. Queremos ver. Mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus diz: Tomé, estou com você há tanto tempo e você ainda não crê? Quem vê a mim vê o Pai. O que Jesus está dizendo é: Tomé, essas não são coisas que você vai ver e crer. É ao contrário. Se na verdade você crê, você vai ver o que está diante dos seus olhos. E até agora você não percebeu que eu e o Pai somos um. Essa é a primeira verdade apresentada então por Pedro. A fé, a esperança que brota no Evangelho, ela é racional. Eu estou te chamando aqui para depositar a sua confiança em um salto incerto no escuro. Não. Aqui é um convite para que você deposite a sua vida em algo que tem um lastro histórico, em algo que de fato aconteceu. Há testemunhas oculares para essas verdades. Em segundo lugar, a esperança que brota do Evangelho, ela é real. Agora, dos versos 33 até 36, Pedro revela uma verdade ainda maior sobre Jesus. E essa verdade agora vai transformar a audiência em verdadeiras testemunhas desse fato que ele está explicando, que é a ressurreição de Cristo. Jesus é o Senhor exaltado e elevado sobre tudo e sobre todos. E aí, mais uma vez, usando o processo de eliminação e interpretação literal, ele vai pegar uma profecia de Davi e vai interpretá-la. Então Pedro afirma que quando Davi se dirigiu à sua audiência e disse: o Senhor, Yahvé, disse ao meu Senhor. Aqui está incerto de quem Senhor é esse que Davi está se referindo. Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. E a interpretação de Pedro então é: bem, isso não pode ser com Davi. A gente precisa eliminar os personagens. Acaso Davi ressuscitou e foi assunto ao céu, está à direita do Senhor? Não, então não pode ser Davi. Existe outro personagem que esse texto pode ser aplicado literalmente a ele, e Pedro diz sim, e esse alguém é Jesus. Então Davi diz, melhor dizendo, Pedro diz, quando Davi disse, o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, ele está dizendo que aqui é Cristo. E o que foi dito? Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. E agora ele então conclui no versículo de número 36 dizendo: portanto, que todo Israel fique certo disso. Isto é, que todo Israel tenha certeza desse fato. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O argumento de Pedro ainda caminha como no anterior. Para que Cristo de fato esteja à direita de Deus e esteja reinando sobre tudo e sobre todos, ele necessariamente precisava ter ressuscitado. E Pedro diz, e ele ressuscitou. No entanto, agora o argumento ganha um elemento novo: a exaltação de Cristo.
Ele agora é o Senhor da história, da igreja, das nossas vidas. Então aqui agora isso muda o nosso entendimento de história. Eu disse para vocês que o mundo entende história de duas maneiras. De forma extremamente pessimista, e você vê isso nas séries, nos filmes, na conversa com os seus amigos, que ninguém mais espera nada desse mundo. Ou então, através de um progresso utópico. Ou ainda através de uma ideia de eventos que se repetem. Nós tivemos uma onda da pandemia, e depois vamos ter outra, e depois vamos ter outra, e quando vencermos essa, nós teremos uma outra pandemia. Nós tivemos uma crise financeira em 2008, e depois tivemos outra, e depois outra, e agora outra criada pela pandemia e pela guerra. E as pessoas dizem, e assim vai ser o mundo. Uma repetição de situações como essa, sem caminhar para o fim, para o telos. E aqui está Pedro dizendo, não, mas nós não precisamos pensar assim. Então você não precisa se entregar ao pessimismo, dar lugar à sua ansiedade, à sua depressão. Sabe por quê? Porque aqui está Pedro dizendo que essa história tem um rei, que Cristo reina. Então, por mais que nós tenhamos que enfrentar angústias, tribulações, nós precisamos saber que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Não precisamos viver desesperados, porque o Senhor governa todas as coisas. Você acha que Ele não sabia dessa pandemia? Você acha que Ele não tinha notado ainda os planos do Putin lá na Rússia? Não, Ele sabe de todas essas coisas. É Ele que está governando a história. E Ele tem uma aliança conosco. Ele sempre protegeu o seu povo durante toda a história. Você acha que está difícil viver nesse mundo? Você não faz ideia o que era viver no Império Romano. Mas os nossos irmãos do passado foram protegidos e guardados por esse mesmo rei, porque Ele reina. As pessoas dizem que vai ser sempre assim. Na verdade, o que há é esse mundo que nós vivemos. Nós viemos do nada e não vamos para lugar nenhum. E Pedro está dizendo, não. Na verdade, a história ela está caminhando para um fim. Ou melhor, um novo começo. Em uma novela que ganhou muita audiência, agora na pandemia, que foi relida por muitas pessoas no mundo, é uma novela escrita em 1947 chamada A Peste. Nesse romance, a história acontece em Orion. E lá, nessa ficção, uma série de ratos adentraram e trouxeram a tão temida peste bubônica. Então houve nessa ficção uma tentativa hercúlea de controlar essa epidemia. E os médicos e os seus assistentes trabalharam duramente para isso. E eles conseguiram. Chegaram ao final. E lá no final então do romance, um dos médicos diz: é só uma questão de tempo, os ratos voltarão. Dito de outro modo, as coisas não vão mudar. É só uma questão de tempo e tudo vai voltar a ser um caos novamente. Senhoras e senhores, eu digo a vocês, não é verdade que os ratos sempre voltarão, porque essa história, ela caminha para um fim, ou melhor, um novo começo. A minha filha gosta de ler C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia. E eu pensava que essa era a frase mais
querida dela, mas hoje pela manhã, quando eu perguntei, ela disse: não, papai, agora a minha frase mais querida é outra. Então é a segunda mais querida dela. A segunda frase mais querida dela faz parte de um poema narniano que diz: o mal será bem quando o Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. E C.S. Lewis está apenas colocando aqui, em termos de ficção, aquilo que João colocou em termos de realidade, em Apocalipse capítulo de número 21, dos versos 1 a 4, quando ele diz: então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz, uma forte voz, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Porque essa história ruma para o fim, ou melhor, um novo começo. Então não é verdade, meus irmãos, que o sofrimento voltará e voltará e voltará e voltará e voltará. Haverá um momento que o Senhor colocará um fim em todas essas coisas. Por isso você não precisa se entregar ao pessimismo, mas também não deve abraçar uma esperança utópica, que não é racional, que não tem lastro histórico. Depois de tantas contradições nessa pandemia, você acha realmente que a ciência, ou as verdades da ciência, é um lugar para você depositar o seu coração? Depois de tanta atrocidade que você vê a cada momento que você liga a sua televisão, com guerras como a que acontece na Ucrânia, mas guerras o tempo todo na nossa própria nação, você acredita realmente que a humanidade chegou à maturidade ao ponto de pensar no outro e no propósito do outro mais do que em si mesmo? Talvez esqueceram de dizer isso para o Putin. A verdade é, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo promete não apenas um consolo para esse mundo quebrado, ela promete uma vida e um mundo que desejamos e nunca tivemos. E essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do Evangelho. Mas em terceiro e último lugar, a esperança do Evangelho, ela é eficaz. E agora dos versos de número 37 até 40, é-nos dito a resposta, ou a pergunta que suscita a resposta de Pedro, levantada então pela audiência. Quando eles ouviram isso, então, eles disseram: irmãos, o que nós faremos? O narrador diz que eles ficaram aflitos, e agora no mais profundo do seu coração, eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? O apóstolo Pedro então dá uma resposta a essa pergunta, e em seguida afirma de maneira categórica: salvem-se desta geração corrompida, ou literalmente deformada. E há duas coisas aqui que você precisa entender inicialmente. Em primeiro lugar, essa geração perversa aqui descrita não é alguma coisa que está à parte do ouvinte, mas que na verdade o ouvinte faz parte. Essa mesma população que pouco tempo depois gritava em uma sexta-feira: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. De igual modo, a questão aqui então não é se eles precisam de salvação. Isso está fora de questão.
A pergunta é: como que nós podemos nos salvar dessa geração perversa? E eles estão angustiados porque eles sabem que eles mataram a Cristo. E sabe, meus irmãos, isso é relevante para nós por essas razões. Às vezes a gente fala da maldade como se ela estivesse só lá na Europa, só lá onde está acontecendo a guerra. Não, a maldade não está fora de nós, está dentro de nós. Vocês já aprenderam em Romanos que não há um justo, nenhum sequer, e que todos nós estamos debaixo da ira de Deus, necessitando de um Salvador. E essa é a resposta. Como nós podemos nos salvar dessa geração que vive no caos, no medo? Bem, eu acredito que somente o cristianismo tem a resposta para isso. Mas antes de apresentar a resposta do cristianismo aqui, apresentada por Pedro, permita dizer como é a resposta desse mundo que nós vivemos e por que ela falha. Como eu disse a vocês, essa esperança do mundo secular, de ordem e progresso, ela parte do pressuposto de que os avanços do conhecimento, na tecnologia, na educação, tudo isso criaria um ser humano melhor, que consequentemente geraria uma nação melhor e um mundo melhor. O pressuposto é simplesmente que as pessoas, elas não são inerentemente más. Ela tem apenas alguns desajustes psicológicos e sociológicos. E que se nós resolvermos essas coisas e darmos boa educação, bom desenvolvimento, nós teremos um mundo melhor. Você sabe quando essa ideia começou a ruir? Quando na Segunda Guerra, uma nação avançadíssima em educação, tecnologia e ciência, como a alemã, fez o que fez, destruindo nações e dizimando de forma cruel pessoas. Consegue perceber qual é o problema? O problema não é a falta de educação. Você pode, por exemplo, procurar várias razões geopolíticas para o que está acontecendo na Ucrânia. Você pode dizer que, na verdade, a Ucrânia está indo contra a Rússia, porque a Ucrânia é simplesmente um escudo para os russos. E esse território não pode fazer qualquer tipo de parceria com outras nações. Você pode dizer que, na verdade, a motivação ela é econômica. É o interesse dos russos de conseguir as cidades portuárias, onde se escoa toda a produção daquele lado da Europa. Mas nada disso é verdade, meus irmãos, porque no final das contas, em última instância, há alguma coisa profundamente errada no coração do ser humano que o leva a matar como eles estão matando. Esse é o problema. Por isso que eles partiram da premissa errada. O homem, na verdade, ele não precisa apenas de alguns ajustes. Como diz a Escritura, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é essencialmente mau, como diz Romanos capítulo de número 3. Então não adianta nenhum tipo de filosofia, inteligência artificial, desenvolvimento tecnológico. Não! Veja vocês, gente, perto aqui de nós. Pix, que coisa boa é o Pix, né? Você esqueceu a carteira, abre o celular e paga. Veja, uma facilidade do desenvolvimento tecnológico. Já perceberam o tanto de males que vieram através do Pix? Assaltos, sequestros, golpes. É o homem usando a tecnologia para o bem de todos? Não! Para a destruição da própria vida, da nação. E você pode pegar qualquer outra coisa. Veja a internet. Veja o uso que as pessoas fizeram
da pandemia. Empresas lucraram absurdamente com tudo que aconteceu na pandemia. No meio da dor, onde pessoas estão morrendo, as empresas estavam fazendo o maior caixa da sua história. Políticos estavam colocando muito dinheiro no bolso. Bem, então não é uma questão social, psicológica, ou o que quer que você possa pensar. Há algo inerentemente mal no coração do ser humano. E quem pode resolver isso? O Evangelho. E somente o Evangelho. Porque o Evangelho faz o que a inteligência artificial não faz. O Evangelho faz o que o desenvolvimento científico não faz. O Evangelho faz o que o desenvolvimento tecnológico não faz. O Evangelho faz o que o desenvolvimento filosófico não faz. O Evangelho faz o que o desenvolvimento sociológico não faz. Somente o Evangelho é a solução para a sua vida, para a sua família e para o mundo que nós vivemos. Como nós podemos nos salvar dessa geração perversa? Que faremos, irmãos, agora que entendemos que matamos o Cristo? A resposta de Pedro é muito simples. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam em Jesus. Se convertam a Jesus. Porque somente isso pode trazer verdadeira mudança de vida. Somente isso pode produzir uma sociedade nova. Em casa, durante a semana, leia os versículos seguintes. Atos capítulo de número 2, versículo de número 41 e 47. E você vê ali o início de uma nova sociedade. E as pessoas viviam partilhando das coisas. Eles estavam juntos, eles partilhavam do pão. As pessoas vendiam as suas propriedades e davam então a outros que não tinham. E você diz: nossa, que sociedade justa! É a nova humanidade surgindo a partir do Evangelho. Porque o Evangelho faz o que nada mais pode fazer: transformar o homem completamente. E esse homem que é essencialmente mau. E a história está repleta de exemplos de como isso aconteceu. O Senhor transformando as pessoas. E essa é a boa nova, meus irmãos, do túmulo vazio. Porque a ressurreição de Cristo não é apenas uma esperança para o futuro. A ressurreição de Cristo é o futuro, agora sendo trazido para o presente. Porque o novo céu e a nova terra, e a realidade que nós viveremos lá e então, diz a Escritura, já está disponível agora. O ainda não já pode ser experimentado no já. De maneira que esse Evangelho transformador pode mudar a sua vida, a sua família. De modo que você pode ser o que você foi chamado a ser e fazer o que você foi chamado a fazer. O que você precisa? Passar por um processo verdadeiro de conversão. E somente o Evangelho pode fazer isso. Nada mais pode mudar a sua vida. Por isso, essa de fato é a esperança eficaz. Então veja, nós não precisamos ficar desesperados, porque o nosso Senhor reina e governa todas as coisas. Nós não precisamos abraçar uma esperança utópica que não é verdadeira, que não tem lastro histórico. Não precisamos confiar e nem devemos confiar em outra coisa a não ser o Evangelho, porque ele é uma verdade racional, é real, você pode sentir essas coisas. E o Evangelho, a esperança que brota do Evangelho é eficaz. Eficaz. E por que a gente pode falar isso com tanta convicção? Porque eu não tenho vergonha nenhuma e dúvida nenhuma em vir aqui essa noite pregar essas coisas a vocês.
porque eu sei que de fato, o nosso Senhor vive. E talvez você que veio aqui nessa noite não anda abraçando esperanças utópicas, mas esteja vivendo tomado ou tomada pelo medo, pelas incertezas. O pessimismo que há no mundo já tomou conta da sua vida. As dificuldades para dormir, as dificuldades para seguir em frente, as preocupações de como será a política, de como será a própria vida, o medo pela insegurança, o medo de tanta pandemia, de tanta doença, de tanta dor. O que pode nos trazer esperança, irmãos? Permita-me terminar contando uma história que eu gosto muito. Uma criança estava lendo gibi. Já era tarde à noite. A mãe então foi beber água, acordou, passou pelo corredor, estranhou a luz acesa. Disse então para a criança o seguinte: olha, eu vou beber água. Quando eu voltar, eu quero você deitado e a luz apagada. E se dirigiu à cozinha. O problema é que a criança estava no ponto alto da história. E aí ela foi tomada então por uma angústia enorme. Ela disse: mas logo agora? E ela precisava tomar uma decisão: continuar lendo e correr o risco de apanhar, mas saber o final da história, ou fechar o gibi e ir dormir. Talvez ela não conseguisse dormir naquela noite se ela fizesse isso. Então ela teve uma ideia. Ela pegou o seu gibi e foi até a última folha. E lá na última folha, ela viu o herói com a mocinha. Então aquela criança pegou o seu gibi, fechou e disse: vai acabar tudo bem. Apagou a luz e deitou. Sabe, meus irmãos, essa história que nós estamos presenciando no mundo é uma história terrível. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que vai acabar tudo bem. Porque lá no final da história, no novo começo, o que nós podemos já presenciar pela fé é o nosso Senhor Jesus Cristo com a sua noiva. Vai acabar tudo bem. Creia nisso. Essa é a sua esperança. E essa esperança tem lastro histórico. Ela é racional, não é um salto no escuro. Ela é real porque você pode ver o Senhor reinando sobre tudo e sobre todos. E ela é eficaz porque ela pode te levar para onde você precisa ir. Somente ela pode te preparar para lá naquele último dia se encontrar com o Senhor. E lá nós viveremos em um novo céu e uma nova terra. E lá sim não haverá boletos para serem pagos, pandemia, tristeza, dor, confusões na família. Não, nada disso. A história não é cíclica. A história não caminha ladeira abaixo de maneira pessimista. A história ela é linear e ela caminha para um fim. Ou melhor, meus irmãos, um novo começo. E nesse novo começo está o nosso Senhor. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois você pode ficar bem certo que a sua vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivo Ele está.
Porque, como disse Pedro, o túmulo não poderia prendê-lo. Ele está vivo. Vamos ficar de pé.